Sejam muito bem-vindos ao quadro Desembaraça. Aqui nós falaremos sobre atalhos e oportunidades no macramê, com informações que podem facilitar qualquer questão que você tenha ou que possa vir a surgir, simplificando a sua jornada durante essa arte, né? São assuntos que vão clarear e vão te ajudar a desembaraçar qualquer nó interno ou externo para que facilite o seu próximo passo nesse caminhar. E meu nome é Priscila Quáquio, para quem não me conhece, e o tema de hoje é: eu não tenho tempo para fazer macramê. E agora, gente? E agora? Quero saber de vocês. Vocês também sentem que vocês não têm tempo? Eu fiquei pensando nisso e eu fiquei pensando, realmente, pode até ser esse, pode até que esse seja o seu caso, né? Pode até ser que você não tenha tempo. Que você está pensando aí, né? Ah, mas eu não tenho tempo para fazer ou então para praticar o macramê. Mas a verdade, gente, vocês acreditam? Tem uma verdade cientificamente comprovada. Vou contar para vocês essa verdade cientificamente comprovada. Eu e você, cada um de vocês que estão aí, nós temos a mesma 24 horas no dia. E sabe o que mais? A gente tem a mesma 24 horas no dia que o Papa, que a Rainha Elizabeth, que milionários. Então, a gente também tem o mesmo tempo, pensa assim, não só que o milionário, mas que qualquer pessoa desfavorecida, que talvez more numa comunidade, enfim, gente, absolutamente todos nós temos 24 horas do dia, e a diferença é que nós temos prioridade diferente para o nosso tempo. Se eu pegar agora o seu celular para auditar, o que vai acontecer? Eu vou conseguir ver aí quanto tempo você passa no Instagram, no Facebook, no YouTube. Ok, você vai falar, mas eu tô lá estudando. Pode até ser, mas pode ser também que você esteja matando seu tempo lá. Verdade ou não? Verdade ou não? Me contem. Ai. Vocês sabem, né? Eu estava falando, quando eu comecei a aula aqui, eu estava falando para vocês que eu sempre divido com vocês aquilo que eu vivi. E que eu vivo na prática, né? Eu ainda trabalho com macramê, eu ainda vendo macramê, então eu ainda faço isso. E aí eu preciso sempre ser sincero com vocês. E a verdade é que quando a gente fala que a gente não tem tempo, incluindo eu, tá? É porque a gente não tá sendo sincero com a gente mesmo. A gente simplesmente não tá sendo sincero. Peraí, eu não tenho tempo, ou eu não consigo agora, ou eu não quero agora, ou eu não quero priorizar isso agora, né? Então, essa é uma realidade. Quando eu falo que eu não tenho tempo, eu entendo que eu não tenho prioridade para aquilo. E tá tudo bem se você não tem prioridade para aquilo. Eu posso entender que pode ser isso mesmo. Entendo também que o tempo é o bem mais precioso que nós temos hoje. Por isso que é tão importante que a gente saiba administrá-lo, né, a nosso favor. Também não adianta saber administrar o tempo se a gente não estiver administrando ele a favor do que a gente quer, dos nossos objetivos, daquilo que a gente quer alcançar, né? Então, a gente primeiro, já venho falando isso, precisa ter muito claro para a gente o que a gente deseja, e aí, então, organizar o nosso tempo, administrar o nosso tempo para que ele trabalhe ao nosso favor, né? E aí, isso é uma constante, né? Eu vou te explicar por que que isso acontece, por que que a gente tem que administrar o tempo a todo momento, né? Só de pensar que eu poderia voltar a trabalhar da mesma forma que eu trabalhava antes, eu já ficava angustiada, né? O meu trabalho anterior, ele era extremamente insano, ele era estressante. Eu fiquei praticamente um ano sem dormir. E aí eu determinei que eu não queria mais aquilo para minha vida, né? E aí, consequentemente, quando eu determinei que eu não queria mais aquilo para minha vida, consequentemente, eu priorizei que eu faria o meu negócio dar certo, né? Eu priorizei que eu ia fazer o macramê funcionar para mim, né? E, gente, não é simples, eu confesso, né? Quando a gente toma uma decisão e a gente quer tomar um rumo para a nossa vida diferente do que a gente tem hoje, a gente tem que agir diariamente, né? Não é uma decisão simples. Vocês imaginam, vamos lá, vamos pensar, vou mais uma vez aqui me colocar como exemplo, né? Vocês imaginam que eu nunca tinha trabalhado em casa, nunca. E eu sempre trabalhei fora, né? Aí
eu me vi simplesmente, quando eu saí desse meu último emprego, que eu estava extremamente estressada, eu me vi dentro de casa. E aí, gente, sabe o que aconteceu comigo? Não sei se isso já aconteceu com vocês, mesmo que não seja que vocês nunca tenham trabalhado em casa, às vezes no final de semana, eu não sei, assim, não sei se já aconteceu isso com vocês, de vocês ficarem tipo barata tonta. Sabe quando você tem um monte de coisa para fazer, você não sabe por onde você começa? Agora, eu acredito que isso possa ter acontecido com vocês no começo do isolamento. Quando começou o isolamento, eu já estava muito habituada a ficar dentro de casa, mas eu reparei que as minhas amigas, por exemplo, que trabalhavam fora, tiveram a mesma dificuldade que eu tive quando eu comecei a ficar dentro de casa. Então, elas falavam assim, gente, eu vejo uma bagunça ali, eu não consigo não arrumar, eu vou lá e arrumo. Nossa, eu vejo que tem louça na pia, eu não consigo ficar sem fechar os olhos para aquilo, eu vou lá e lavo, né? E aí eu lembrei de mim quando eu estava tentando me adaptar, quando eu me vi dentro de casa, né? Eu fiquei, sabe, patinando é a palavra, assim, eu fiquei patinando durante um mês, mais ou menos, quando eu comecei a trabalhar dentro de casa, e eu me sentia perdida mesmo, né? Eu não sabia o que fazer primeiro. Eu achava que eu tinha que arrumar a casa naquele momento, que eu via as coisas bagunçadas que eu já tinha que ir lá arrumar. Eu lembro que eu tinha, por exemplo, no meio do dia eu lembrava, do meio da manhã eu lembrava que eu tinha que arrumar o lanche do Júlio para a escola. Eu saía correndo, já deixava arrumado o lanche do Júlio. Aí eu falava assim, gente, mas eu tô muito estressada, eu preciso meditar. Aí tá bom, aí eu começava a meditar, o Júlio acordava, deu, meu Deus do céu, e agora? Que hora que eu vou meditar? Gente, a impressão que eu tinha logo que eu comecei a ficar em casa é que eu continuava num ritmo assim, por mais que eu não estava estressada, eu continuava naquele ritmo tipo, e agora, para onde eu vou? O que eu faço? O que eu faço primeiro, né? E aí eu descobria que o Júlio estava no horário da escola do Júlio, ele não tinha roupa para ir para a escola passada, estava todo amarrotado. Então era tudo assim logo que eu comecei. E aí, o que eu fiz? Era eu, a pessoa mais bagunçada. Vocês conseguem se ver dentro desse ritmo que eu tô te falando? Era eu. E aí eu comecei a buscar como que eu podia organizar a minha rotina, né? Como que eu poderia ter mais tempo e, e como que eu podia me planejar mesmo, né? Eu já falei, inclusive, isso aqui antes. Eu não sei se vocês se recordam, não sei quanto tempo vocês estão aqui, mas eu lembro que eu sentei num dia, comecei a buscar, sabe, essas coisas, a gente começa a perguntar, né, no Google, enfim, em buscas, né, como ter mais tempo, como conseguir dar conta de tudo. E claro, gente, a verdade é a seguinte, eu não dou conta de tudo, eu priorizo o que eu quero, né? E, claro, nós somos mulheres, nós temos 1 bilhão de coisas que passam na nossa mente não para, a gente tá aqui pensando que daqui a pouco o Júlio vai acordar, tem que tomar café, a gente é assim, né? Então, não concordo plenamente que a gente não consegue equilibrar todos os pratos, o que a gente pode fazer é priorizar cada vez um prato e ir caminhando dessa forma, né? Claro, eu vou dar o meu exemplo, porque como eu falei para vocês, eu sempre falo para vocês daquilo que eu vivi que funcionou para mim. Eu não estou aqui falando para vocês de coisas que eu não vivi, de coisas que eu acho que vão dar certo, de coisas que, eu ouvi alguém falar que isso vai funcionar. Não, eu estou aqui falando para vocês de coisas que eu vivi durante esses 4 anos e meio no macramê e que funcionou para mim. Então eu vou contar para vocês o que funcionou para mim, mas não quer dizer que isso vá funcionar para você, tá? É só realmente eu preciso dividir com vocês. Quando vocês falam para mim que estão sem tempo, eu falo, meu Deus, mas eu preciso dividir com eles, né? O que eu aprendi, porque isso fez diferença no meu dia a dia, né? Enfim, aí eu lembro que eu comecei a fazer essas buscas e aí as pessoas falavam que a gente tinha que organizar o dia. Eu falei, é mesmo que a gente tem que organizar o dia? Eu vou ver como que é esse negócio aí. Vou ver como é que funciona esse negócio. Sentei lá. Gente, parece loucura. Eu fiz uma planilha. Sério, eu tentei achar essa planilha, mas eu acho que tá no outro computador. Tentei achar essa planilha para mostrar para vocês. E aí eu fiz o seguinte, eu coloquei assim lá. O despertador tocava às 6h30. Das 6h30 às 6h20, meditação. Das 6h20... Olha, eu tô louca. 20 minutos de meditação, né? Das 6h30 às 6h50, meditação. Das 6h50 às 7, escovar o dente e ir ao banheiro. Das 7 às 7h20,
fazer e tomar café da manhã. Gente, parece loucura. Mas eu falei, ué, se o povo falou que eu tenho que me organizar aqui, vamos ver se funciona dessa forma. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, nunca. Né? É claro que dentro do trabalho, no dia a dia, no trabalho mesmo, antes de eu trabalhar em casa, né, no trabalho fora de casa, eu tinha essa organização, né? Eu sempre fiz quadradinhos, tenho que fazer X coisa, e aí eu ia ticando tudo que eu tinha que fazer, né? Mas em casa, eu falei, nossa, será que isso funciona para casa? E aí, gente, então você imagina que o Júlio acordava. O Júlio não tinha horário para acordar. Eu não acordava ele num horário específico. O Júlio tinha, nessa época, aproximadamente 4 anos e meio, 5 anos. Ele era uma criança, né? Ele ainda é, mas ele já tá quase um pré-adolescente, né? E ele era uma criança, uma criança de 5 anos, querendo ou não, mesmo que ele seja independente, e o Júlio sempre foi muito independente, muito autônomo, eu sempre passei isso para ele, ainda assim, ele precisava de um acompanhamento com algumas coisas, né? Então aí ele acordava, eu corria para fazer coisas, então, por exemplo, até postagem no Instagram e resposta das pessoas que me entravam em contato, orçamento. Lembra que eu tinha outro emprego? Então, durante esse período também, logo de manhã, eu já colocava as coisas que eu precisava fazer desse outro meu trabalho e corria com as coisas até o Júlio acordar. Agora, aí a hora que o Júlio acordava, eu parava tudo, do jeito que tava, parava. Às vezes eu falava assim, filho, me dá 1 minuto aí, eu vou terminar aqui, concluir o que eu tava fazendo, e até ele. Aí ajudava ele a arrumar o café da manhã dele, que ele sempre arrumou, eu sempre auxiliei ele. Aí ele me ajudava na cozinha, a gente lavava a louça junto. Daí o que eu fazia? Eu passava essa parte da manhã com o Júlio. Eu sabia que era um tempo que eu estava investindo nele. Lembra que eu falei para vocês que eu queria trabalhar em casa para passar mais tempo com o meu filho? E é exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a cuidar dele, a passar mais tempo com ele, e essa parte da manhã eu tirava, e eu já sabia que era um tempo que eu tinha com ele. E aí logo ele entrava na escola na parte da tarde. Então, aí logo que ele entrava na escola, eu corria também para fazer as coisas do outro trabalho, corria para fazer as coisas do macramê. Às vezes eu tinha reunião, então tinha que sair, tinha que voltar. Eram aproximadamente 4 horas e meia, 5 horas que ele ficava fora. E aí eu voltava. Quando ele voltava da escola, ia lá eu fazer o jantar, né? Ia lá fazer o jantar, ficava com ele me ajudava com a cozinha, sempre coloquei o Júlio para ajudar em tudo aqui. O Cezinha chegava por volta das 7h30, 8 horas, gente, eu largava tudo. O Cezinha chegava, falava, meu amor, é com você, beijo, tchau, tô indo, fui. Entrava de novo no escritório, que é aqui onde eu tô, e ó, ia. Às vezes eu ia até 11h30, meia-noite, depende do dia, do que eu precisava fazer. Então, eu me planejei, e claro, gente, esse meu planejamento, eu tive que acordar com o César também, né? Porque não adiantava ele chegar às 8 horas, 7h30, 8 horas, 7 horas, e simplesmente não me ajudar. Então, não fazer o papel dele, não é nem ajuda, né? Ele não fazia o papel dele, que era ficar com o Júlio, etc. Então, eu fiz um acordo com ele, ó, falei, a partir dessa data, todos os dias, às 8 horas da noite, a hora que você chegar, eu vou priorizar o meu trabalho, porque eu preciso trabalhar mais, eu não consigo me manter assim, né? E aí eu largava os dois lá e vinha fazer minhas coisas, né? E aí, gente, claro, eu vou falar para vocês, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Por exemplo, o César não vai dar banho no Júlio do jeito que eu dou. O César não vai fazer o Júlio dormir do jeito que eu faço. E tá tudo bem, é o jeito dele fazer. A gente também tem que dar a liberdade do outro fazer as coisas do jeito que eles fazem, né? Mesmo que a gente ache que não é da melhor forma que a gente quer. Né, mas é o que eles podem fazer naquele momento, e eles estão lá fazendo o papel deles, né, enquanto a gente está trabalhando. Então, funcionou muito bem para mim essa questão da rotina. Lembrando, aí, por exemplo, teve uma outra coisa, assim, durante esse processo, eu tive que mudar a minha rotina várias vezes. Então, logo que eu comecei a trabalhar com macramê, depois de uns 3, 4 meses, a gente sentou para refazer as nossas contas e, inclusive, colocar prioridades também nas nossas contas, né? Então, a gente diminuiu alguns gastos, a gente acabou vendendo um carro, a gente tinha 2 carros, porque eu trabalhava fora, o César também, então a gente acabou vendendo um carro. Então, eu passei, por exemplo, a levar o Júlio a pé para a escola. E aí, para eu levar o Júlio a pé para a escola, eu levava mais ou menos uns 20 minutos para ir, uns 20 para voltar. Então, eu tive que colocar esse tempo da caminhada da escola também dentro da minha rotina. Então, o que eu fiz? De novo, já fazia mais ou menos um tempo que eu estava trabalhando com macramê, já tinha me organizado, né, com a rotina, tive que refazer essa rotina. Aí o César mudou de emprego.
Aí ele chegava mais cedo do trabalho, eu refiz a minha rotina. Então, todas as vezes que eu tinha que refazer a minha rotina, para eu entrar no ritmo, eu demorava muito para entrar nesse ritmo. Então, eu refazia essa rotina no papel mesmo e seguia ela lá uma semana até eu conseguir me adaptar. E, gente, não é uma rotina que eu tenho que seguir, assim, também tem isso, tá? Calma. Não é aquela coisa assim que eu tô presa naquele papel, eu tenho que seguir tudo, se eu não seguir, não vai dar certo. Não, nada disso. A gente trabalha em casa para conseguir ter mais flexibilidade. Então, o que eu conseguia, e vocês sabem, né? Quando a gente está dentro de casa, a gente consegue organizar melhor a nossa agenda. Então, por exemplo, se um cliente queria marcar uma reunião de manhã, eu, às vezes, falava assim, me perguntava se alguém podia ficar com o Júlio ou não, ou se não pudesse, eu levava o Júlio, já marcava dentro do lugar que eu podia levar ele, que eu sabia que ele ia ficar tranquilo. Enfim, a gente vai se adaptando dentro dessa rotina que a gente mesmo faz pra gente, né? Não é uma coisa assim, quadrada, que eu não posso me adaptar, que eu não posso me organizar e levar aquilo de uma forma mais leve, né? Então, eu fui refazendo, me organizando até chegar aqui onde eu tô. Inclusive, eu já tô já tá na hora de eu refazer a minha planilha novamente, né? Enfim, eu consegui de fato assim me organizar dessa forma, e é aquilo que eu falo, eu sempre passo para vocês aquilo que funcionou para mim. Enfim, não era uma regra que eu tinha que seguir, mas me trazia essa facilidade de trabalhar em casa, me remanejando, eu ia remanejando minha agenda, né? Ou seja, o tempo também era escasso para mim, né? Eu tinha 2 empregos, eu tinha casa, eu tinha filho para cuidar, então eu também tinha a escassez do tempo diante a minha realidade, né? Isso funcionou para mim e eu tenho um ótimo exemplo também, por exemplo, da minha aluna. Não sei se vocês. Nós Entre Linhas, a Marcela. Ela é professora. Gente, presta atenção. Na hora que eu ouvi o depoimento da Marcela, eu não acreditei. Ela é professora em escola estadual. E ela trabalha em 3 escolas. 3 escolas, não estou exagerando. E aí, a hora que ela me fez o depoimento, ela falou assim, Priscila, eu trabalho em 3 escolas. E além de trabalhar em 3 escolas, acredite, eu tô ganhando R$ 2.000 de renda extra. Vocês pensam, uma pessoa que trabalha em 3 empregos e depois dos 3 empregos ainda faz macramê e tá vendendo macramê. Eu lembro dela falar que estava vendendo para outros estados. Então, assim, quando ela deu esse depoimento, eu falei, meu Deus do céu, realmente, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Ela priorizou fazer o macramê no tempo que ela tinha livre, né? E que nem era tanto tempo assim, né? E ela me contou que ela ganha com o macramê hoje mais do que ela ganha no emprego que ela menos ganha, né? Não sei se ficou claro. No emprego que ela menos ganha, ela ganha mais com o macramê do que com esse emprego. E ela falou que o desejo dela é que aos poucos assim ela consiga ficar com o macramê ao invés de ficar com esses 3 empregos, né? E tem outra coisa também, eu conheço vários alunos que trabalham o dia inteiro e ainda assim arruma tempo para estudar e aplicar o método Sobre Nós, por exemplo, que é o curso que eu dou online, né? Aliás, eu fico pensando o seguinte, que é porque você trabalha o dia todo mesmo que você precisa colocar em prática o macramê, né? E é por isso que eles arrumam tempo. Fico pensando, imagina, tem um aluno que tem 3 filhos, né? Então, se ele tem 3 filhos, fala assim, não tenho tempo. Não, é aí que ela vai ter tempo para conseguir fazer o macramê e ter uma renda extra para conseguir criar melhor esses 3 filhos, né? Então, eu entendo que, assim, que os meus alunos, pelo menos, eu tenho visto que eles têm arrumado tempo para poder oferecer mais para aquelas pessoas que eles amam, né? Ou então para conseguir se desligar do trabalho, né? Sair um pouco da tela para se desestressar, para ter um hobby, para trazer mais equilíbrio emocional para a vida deles, né? Isso, inclusive, aconteceu comigo. Quando eu comecei a fazer o macramê, isso me acalmava, ele me tranquilizava, ele me tirou, ele me levou embora aquele estresse que eu vivia, né? Antes disso. Então, a primeira coisa que você precisa entender de fato é o que você quer, né? Onde você quer chegar e definir se o macramê está dentro das suas prioridades. E aí você pensa aí, pode pensar aí, que daqui a pouco eu vou falar com vocês, numa escala de 0 a 10, o quanto você quer, o quanto você deseja fazer macramê, né? O quanto você se animou a começar e finalizar um novo projeto, o quanto você se anima quando você ouve sobre o macramê, né? O quanto você quer isso. E aí, se a sua resposta estiver satisfatória para você, né? Se você falar assim, é 10, eu quero mesmo
fazer macramê é 8, eu quero fazer um macramê. Se você estiver animado de fato, você precisa tirar a falta do tempo do seu dicionário, né? Tira a falta do tempo do seu dicionário, fica, sei lá, coloca aí uma meta para você ficar 6 meses sem falar que você está sem falta de tempo, né? Fazer um comprometimento com você mesmo. E aí, beleza. Aí eu concordo. Se você falar para mim, isso não é a minha prioridade, eu vou entender plenamente, né? Agora, não pode contar mentira para você mesmo e para os outros de que é falta de tempo. Eu tô sem tempo, né? E aí eu pergunto mais uma coisa, né? O que vocês desejam com macramê? Porque no meu caso, no meu caso, eu tinha várias coisas que eu desejava, né? Então, eu vou te perguntar assim: o quanto você quer ter uma renda extra? O quanto você quer ter um equilíbrio emocional, né? O quanto você quer ter um hobby na sua vida? O quanto você quer ter o seu próprio negócio? O quanto você quer ser dono do seu próprio negócio, do seu próprio nariz, poder ter tempo para você, para sua família, enfim, fazer por você, né? E aí você coloca aí a sua razão, o quanto você quer, que no meu caso era ter mais tempo para minha família, acompanhar o crescimento do meu filho, ter uma renda extra, não viver mais estressada como eu vivia antigamente. E, gente, até hoje, tá? Eu me pergunto isso. Eu coloquei, inclusive, um post essa semana sobre isso lá. Até hoje, quando eu tô fazendo, e às vezes eu tô fazendo um macramê, tô aqui com vocês, e aí às vezes dá aquela dauzinho, né? Aquela caída. E eu me pergunto, gente, mas por que eu tô fazendo isso? Né? Vamos lembrar do quê? Por que eu tô fazendo isso? E aí, até hoje, quando eu me pergunto por que eu tô fazendo isso, eu penso na minha mãe, eu penso no meu filho, eu penso no meu marido, eu penso que eu quero passar mais tempo com a minha família, eu penso que eu quero ter uma renda que me traga tranquilidade, de eu poder oferecer para o meu filho algo que ele deseja, uma escola melhor, enfim, né? Claro, não dou tudo para o Júlio, mas no momento que eu puder dar, e for algo que tiver ao meu alcance, né? Que não seja nada que vá, enfim, eu falo assim, eu posso dar isso, né? Então, se você conseguir focar a sua energia por um período de 20 a 30 minutos por dia, por exemplo, você vai aprender um macramê. Né? Por exemplo, digamos que você está dentro do método Sobre Nós. Se você colocar um período de 20 a 30 minutos por dia no seu dia a dia, você vai aprender o macramê. Talvez em passos mais lentos do que as pessoas que estão praticando um pouco mais, mas você vai conseguir evoluir e você vai aos poucos aumentando esse período conforme você vai se habituando com esse trabalho, né? E aí o que mais importa de verdade é o resultado que você quer ter com o macramê, né? E aí com isso você vai priorizando esses resultados, né? Pelo menos assim foi o que funcionou para mim, o que tem caminhado muito bem aqui para mim dessa forma. E é isso, assim. Na verdade, existe o medo, existe a crítica severa que nós mesmos nos impomos. A procrastinação vem muito disso, a minha pelo menos. Eu tenho medo de falhar, de ser criticado, de não dar certo. Tudo vira uma justificativa para não fazer, para não seguir, para manter a zona de conforto. Exatamente isso. Porque assim, vou repetir até, que o medo ele é real quando a gente trata de algo que é perigoso para a nossa vida, né? E essa questão de você agir, de você fazer algo, mesmo sem saber se vai dar certo ou não, ela não vai, ela não vai te matar, né? Não é uma decisão que vai te matar. E aí você fica travado pelo medo, você fica barrado lá pelo medo. Mas quando você ultrapassa esse medo, tem coisas maravilhosas te esperando do outro lado. Né? Então, se não é algo que a gente tem medo e que realmente vai acontecer alguma coisa, de fato, vai acontecer algo que eu estou entre o risco de vida e morte, se não é esse o caso, vai lá e faz, porque isso vai fazer um grande diferencial na sua vida. Pelo menos foi assim comigo. E aí, gente, potencializou a pandemia, potencializou tudo, em todos os aspectos, né? E, inclusive, a falta de organização. Então, quando a gente consegue entender que alguma coisa está acontecendo na pandemia e que, meu Deus, não estou dando conta de tudo, na verdade, realmente tem muita coisa para se fazer. Então, a gente tem que priorizar, né? O que eu vou priorizar aqui? E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem a gente não dar conta de tudo. Eu também me coloco nisso. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. A gente não tem que se cobrar de dar conta de tudo, né? Então, o que eu posso fazer para melhorar isso?
né? Então, se isso está muito evidenciado na minha vida, de que forma que eu posso agir para que isso melhore dentro do meu processo? E, gente, é um alívio quando a gente consegue se organizar. Eu vou ser muito sincera. Eu não sabia até conseguir colocar isso em prática há 4 anos e meio atrás, mas realmente, quando a gente consegue se organizar, isso faz um grande diferencial na nossa vida. A gente consegue fazer render muito mais, né? E render com coisas que de fato fazem diferença, porque às vezes a gente acha que não tem tempo, que a gente está fazendo um monte de coisa, e a gente não tá, a gente só está gastando tempo. Por quê? Porque a gente não está focado no que a gente precisa como prioridade. O método Kairos nos ensina a utilizar o tempo em sua qualidade, não na quantidade. Precisamos ter tempo para nós, para a família, para o nosso hobby, para tudo, né? A gente tem que se organizar para ter tempo para aquilo que é prioridade para a gente. Claro, isso vai mudar de pessoas para pessoas, né? Vou procurar também método Kairos. Divido todas as atividades de casa. E ainda eu faço sobrar um tempo para assistir você, para aprender e ter boas ideias. Vamos em frente com muita fé. Então é exatamente isso. Na pandemia eu faço as aulas minhas e do Miguel durante o dia e trabalho durante a madrugada. Já fiz muito isso também. Vivo falando que não tenho tempo, esqueço de fazer as tarefas da casa. Gente, tem isso também, então um ponto muito importante. O que aconteceu? Quando eu percebi que eu precisava fazer essa planilha e que às vezes, durante a planilha, né, durante aquele que eu tinha decidido seguir, aquela rotina que eu tinha decidido seguir, tinha surgido uma sujeira no meio da sala, porque o Júlio aprontou lá alguma coisa, por exemplo, eu pedia para ele limpar. Ele não vai limpar da melhor forma, eu deixava. Até a hora que eu conseguisse ter um tempinho e falar, agora eu vou lá, né? Porque isso também é a gente ter prioridade e foco. Agora eu não consigo fazer isso, mas eu faço isso depois. E vou terminar o que eu tô fazendo para depois voltar aqui a hora que eu tiver. Ah, eu não consegui ainda. Já aconteceu. O César chegava do trabalho, não consegui ainda arrumar X coisas. Você pode não conseguir ainda estender a roupa que tá na máquina lá desde manhã, ou que tá na máquina desde ontem. Você faz isso enquanto eu trabalho com aquilo. A gente também, gente, a gente ser dona de casa é saber se organizar, né? A gente vira gerente, não é assim? A gente vira gerente, a gente fica, ó, fulano faz isso aqui, enquanto o ciclano faz aquilo ali, e eu vou fazer isso daqui, cada um na sua tarefa. Eu ponho o Júlio para fazer junto, desde pequeno eu ponho o Júlio para fazer comigo, né? Então, a gente vai ensinando também. Nossa, não lembro, eu fiquei mais de 10 anos sem ter alguém para me ajudar em casa. Porque, para mim, a prioridade era outras coisas, né? De eu fazer outras coisas e gastar aquele dinheiro com outras coisas, para eu poder fazer algo a mais, né? Até que há pouco tempo atrás, faz meses, eu consegui colocar uma pessoa para me ajudar uma vez por semana, na verdade, né? E aí, realmente, fazia mais de 10 anos que eu não tinha ninguém para me ajudar. Então, isso faz diferença. Então, quando a gente não tem ninguém para ajudar a gente tem que aí mesmo se planejar. Órgão eletrônico, cuido da casa e muitas plantas e ainda faço macramê por hobby. Estou lavando louça e estou te assistindo. Ah, olha, Ed, tá vendo? Tá lá me vendo, aprendendo e ainda assim trabalhando. É isso? É isso, a gente vai encontrando um tempinho. Falou, eu ainda não vendo, mas já sofro por antecipação, me declaro incapaz. Pelo amor de Deus, começa a se declarar uma mulher de sucesso, pelo amor de Deus. Então, se você já está se declarando isso, é essa posição que você está se colocando. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não faz isso com você. Estou com uma proposta de expor em umas feiras de artesanato. Estou com medo de não dar conta. Vai, minha filha! Entra de cabeça, você vai... Eu acabei de falar do prazo, né? Nada melhor que um prazo. Você vai dar conta. Tenho certeza, a gente faz acontecer. Falta de tempo é desculpa. O que a gente precisa é se organizar para não procrastinar. Eu também não sou nada organizada em relação ao tempo, preciso fazer isso. Muito bem. Temos que aprender a delegar as coisas para outras pessoas de casa, exatamente sobre isso que eu falo. E delegar, gente, delegar com a tranquilidade de que eles não vão fazer como você faz e que tá tudo bem. Eles estão fazendo o melhor deles, né? Se eles não sabem, vai lá e ensina. Gente, quantas vezes... e não é só criança não, tá? O César também, porque assim... Vem aqui. Tá vendo essa louça aqui, ó? Olha aqui atrás dela. Você precisa lavar. O Júlio, por exemplo, lavava só na frente. Filho, tá vendo essa parte aqui da louça? A gente também tem que lavar. Então, a próxima vez, por favor, lava de novo, lava direitinho. Ó, olha aqui atrás. Então, a gente sempre vai mostrando como que as coisas têm que ser feitas, né? Não do nosso jeito, mas da melhor forma para todos nós dentro de casa, né? Então,
Estendeu a roupa e não bateu, por exemplo, antes de estender. Ó, tá vendo como mostra, como fica diferente quando a gente estende a roupa e quando a gente bate a roupa antes de estender? E, gente, se não estender e estendeu a roupa sem bater, vai ficar lá e pelo menos tá lá, tá feito, entendeu? A gente não tem controle sobre tudo. A gente tem que delegar e tem que saber que eles vão fazer do jeito deles e que é o melhor que eles podem fazer. E tá tudo bem, né? A gente vai indicando o caminho, que às vezes a gente quer dar conta de tudo e não dá, é uma realidade. Aqui em casa todos os trabalhos são divididos. Gente, eu lembrei disso agora que ela falou. Dentro dessa minha planilha eu não contei para vocês. Vocês não vão acreditar o que eu fiz. Eu anotei tudo o que eu fazia em casa, é uma outra planilha. Junto com essa planilha, eu fiz uma outra, que eu anotei tudo que eu fazia em casa. Eu lembro. Foi tão engraçado, o Júlio tinha mais ou menos uns 5 anos, e ele falou assim: nossa, mamãe, mas você faz muita coisa mesmo, né? Até limpar o micro-ondas. Ele falou, eu lembro até hoje, assim, que ele falou isso. Eu falei, até limpar o micro-ondas, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. E aí eu lembro que eu fiz essa lista de tarefas e sentamos nós três, eu, o César e o Júlio, e aí eu perguntei para eles o que eles queriam fazer. O que você vai fazer? Aí o César lá foi colocando, pode deixar que eu tiro o lixo. O Júlio falou, eu passo o pano na mesa. Aí cada um foi colocando as tarefas. Gente, juro que eu fiz isso, esqueci de contar isso para vocês, a Leide me lembrou isso. E aí a gente dividiu as tarefas de casa. Dividimos as tarefas de casa. Aí quando eu percebi que tinha alguma coisa que não estava feita, gente, mas quem que tinha assim, falado que ia fazer isso daqui, por que não fez? Né? Aí a gente consegue cobrar a pessoa certa. E aí, no meio desse processo, claro, de lá para cá, a gente já mudou também, né? Quem faz o quê? O Júlio cresceu e aí ele consegue fazer outras coisas, né? Então, a gente foi mudando isso com o tempo também, tá bom? É isso, quero agradecer vocês por começarem o dia aqui junto comigo. Obrigada, né, pela presença aqui. E espero que vocês tenham um dia maravilhoso e produtivo. Um grande beijo e até daqui a pouco.